Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre avaliação escolar, eu vou falar sobre avaliação no ensino fundamental e no ensino médio. Na última aula, a gente aprendeu sobre a avaliação na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Hoje, a gente segue nesse caminho, falando da avaliação no ensino fundamental, que é dividido entre anos iniciais e anos finais. Ele tem 9 anos, e também no ensino médio, que tem 3 anos. Então, sejam bem-vindos! Bom, então na aula de hoje eu vou começar falando sobre o ensino fundamental, depois eu vou falar sobre o ensino médio. Eu estou falando aqui nessa aula de hoje sobre a modalidade de ensino regular, tá? Por quê? Porque outras modalidades de ensino serão abordadas em aulas posteriores, como por exemplo a educação de jovens e adultos, a EJA, e a educação especial. Então, vou falar especificamente sobre elas em outras aulas, tá? Nós temos como base a avaliação, na aula de hoje, também nas próximas aulas, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, começando a falar pelo ensino fundamental, eu já falo que a BNCC, ela divide ele em anos iniciais e anos finais. Alguns ainda chamam o ensino fundamental de ensino fundamental 1 e 2, mas nós vamos usar essa abordagem por quê? Porque nós seguiremos, como eu já disse, as orientações da BNCC. Os anos iniciais são formados pelos 5 primeiros anos, podendo ser seriados ou divididos em 2 ciclos. Neste período, o objetivo principal é a alfabetização, então a avaliação irá se concentrar nisso. Os anos finais vêm com mudanças significativas na quantidade e na profundidade dos conteúdos, né? A gente vai ver que os componentes curriculares, eles não aumentam tanto, mas a dificuldade dos conteúdos aumenta, né? Mudando um pouco a forma de avaliar. Em todo o ensino fundamental, no entanto, a avaliação tem como fundamento o desenvolvimento das habilidades e das competências dos alunos e deve, portanto, ser uma avaliação formativa, tá? Então, vamos começar falando dos anos iniciais, cujo foco é a alfabetização. Então, com o ingresso da criança na escola aos 6 anos, todas as estratégias pedagógicas precisam ser revistas pela gestão e pelos educadores, porque a transição da educação infantil para o ensino fundamental ela é um pouco brusca. O sistema dos dois é bem diferente. A gente vê isso na própria BNCC. Como se trata de uma etapa longa, o ensino fundamental é dividido em anos iniciais e anos finais, né? Como eu já falei, os anos iniciais são compostos pelo 1º ao 5º ano e os anos finais do 6º ao 9º ano. Na BNCC tá assim também, tá essa seriação, embora os primeiros anos possam ser divididos em 2 ciclos. Os primeiros anos, então, eles são dedicados a uma alfabetização, só que esse processo ele também sofre mudanças nas últimas décadas, dentro e fora do Brasil. Alfabetizar é fazer com que uma pessoa consiga decodificar a escrita, podendo ler e escrever na língua usada nesse processo, que no caso a língua oficial brasileira é a língua portuguesa. Mas se você está, por exemplo, numa comunidade indígena, vai ser a indígena, a primeira língua. Se você está ensinando uma criança surda, a primeira língua vai ser a Libras. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Aqui a gente está falando, como eu já falei, como eu já disse para vocês, da modalidade de ensino regular. Então, na modalidade de ensino regular, a primeira língua é a língua portuguesa e ela é o objetivo da alfabetização. A alfabetização, então, vai ensinar a decodificação, né? A criança vai dominar uma técnica relacionada à gramática, ortografia, ao léxico. A escola, no entanto, ela precisa oferecer para o aluno não apenas essa decodificação da língua, né? Mas também o letramento. E o letramento é um processo de compreensão, de interpretação e de entendimento do que se lê, que se amplia para habilidades de expressão e reprodução do conteúdo lido. Então, você lê, você compreende o que você leu e você consegue reproduzir isso oralmente, ou através da escrita, ou através de outras formas de expressão para outras pessoas, né? Então, atualmente, quando a gente pensa em métodos de alfabetização, a gente precisa considerar tanto a decodificação quanto o letramento. O método tradicional de alfabetização, que era baseado na cartilha, em uma aprendizagem passiva do aluno, ele perde espaço, principalmente na BNCC, né, para novas teorias
que vão tornando a alfabetização mais dinâmica, mais contextualizada e mais ativa. No método tradicional, a alfabetização é mecânica, preparando o aluno para ler e escrever sem refletir sobre o conteúdo. Agora, com o letramento sendo cobrado, né, é preciso então que haja essa compreensão. Embora o método tradicional ele tenha sucesso aí com muitas crianças, ele criou muitos analfabetos funcionais e ele não dá conta de quem tem, por exemplo, transtornos de aprendizagem, como a dislexia. Bom, então, para que a alfabetização vá além da parte técnica e mecânica, que promove apenas a decodificação e não o letramento, é preciso que haja uma contextualização do conteúdo. Por isso, atualmente, o método sócio-histórico tem sido base de paradigmas educacionais nesse sentido. Então, assim, para esclarecer melhor, a decodificação, quando a pessoa ela é apenas alfabetizada, ela consegue identificar as letras, ela consegue identificar, por exemplo, qual é o A, qual é o B, consegue ler o que está escrito, mas nem sempre ela entende o conteúdo daquele texto. Então, você faz perguntas de interpretação de texto, ela não entende. Por isso que os textos, eles precisam vir com contexto, com significado, né? E esse método pretende identificar aspectos relacionados à realidade do aluno, ao contexto sociocultural no qual a escola está inserida. Então, o ato de ensinar está intrinsecamente relacionado ao ato de aprender. O Vygotsky, que nós já conhecemos, né? Ele desenvolveu essa teoria e ele afirmava que a alfabetização se iniciava antes de a criança ir para a escola, já que ela usava a linguagem socialmente, assim desenvolvia processos mentais que abririam caminho para adquirir a leitura e escrita. Hoje, mais do que nunca, porque a criança tem contato com os códigos alfabéticos muito antes de entrar na escola, mesmo antes de entrar na educação infantil, porque ela tem acesso à língua escrita desde que ela tenha contato, por exemplo, com uma tela de televisão, né? Então, esse aprendizado pré-alfabetização, ele foi melhor investigado, assim, melhor investigado não. Porque a questão do Vygotsky é que ele morreu muito cedo, né? Ele morreu com 38 anos de idade. Então, assim, ele não teve tempo de aprofundar muitas das teorias dele. A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, por outro lado, elas foram mais a fundo. A Emília Ferreiro, orientanda de Jean Piaget, que a gente já conhece também, ela explicou por A mais B como que é esse processo, inclusive dividindo em etapas, em estágios, assim como o Piaget fez com o desenvolvimento cognitivo, né? Então, junto com a Ana Teberoski, elas desenvolveram uma teoria sobre alfabetização. E sempre tendo como base a teoria de desenvolvimento cognitivo do Jean Piaget. Então, você pode usar as duas teorias ali quando você vai estudar alfabetização. E quais que são essas etapas? Nós temos a etapa pré-silábica, que é quando a criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada, mas ela conhece as letras, ela às vezes desenha o A, desenha o B. Tem a parte silábica, que é quando a criança tem sua própria interpretação da letra, não relacionando aos sons correspondentes. Então, ela escreve o nome dela com as letras não necessariamente do nome dela, né? Tem a silábica alfabética, que é uma mistura, né, da lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. Então, algumas letras ela acerta, outras não. Algumas sílabas ela acerta, outras não. E a alfabética, né, que domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Coloquei uma imagem aí para vocês poderem identificar melhor essas fases. Então, a criança vai construindo uma relação com a linguagem que se inicia na fase oral, passa pelos símbolos não verbais e vai se ampliando para os códigos da escrita. Então, a aquisição da escrita, ela se inicia antes da aquisição da escrita, né? Quando a criança desenha, quando ela risca suas próprias concepções sobre o alfabeto e sobre as palavras. Ela desenha letras aleatórias, dando significado para essas letras, né? Mas ela ainda não relaciona o som com a grafia, ela ainda não recebeu o código, né? Que o A tem som de A, que o B tem som de B e que juntos eles formam palavras. Então, conforme ela vai sendo alfabetizada, ela vai passando por essas etapas. Quem quiser se aprofundar mais, quem quiser trabalhar com a alfabetização, precisa ter esse livro que eu sugiro para vocês, Psicogênese da Língua Escrita, que é onde está essa teoria da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. Tá? Ali vocês vão ter isso com muito mais detalhes, com muito mais aprofundamento.
Então, nos anos finais do ensino fundamental, a gente tem um foco diferente, primeiro porque a gente está lidando com a faixa etária diferente, né, da adolescência, são alunos que têm entre 11 e 14 anos, e o período da adolescência é um período no qual surgem inúmeras dúvidas sobre o corpo, relacionamentos, questões pessoais, além de medos, né, com relação à vida e o futuro. A adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta, então é uma fase de transição, mas que tem características próprias. A gente tem aí na parte cognitiva o desenvolvimento do pensamento formal, a chegada na etapa do pensamento formal, onde o aluno consegue entender teorias mais abstratas, por isso os conteúdos são mais complexos. O desenvolvimento da sexualidade, né? A gente viu na teoria de Freud que nesse período o período de latência já está encerrado, então o indivíduo ele vai ter um interesse pelo sexo e também em relação ao corpo do outro, autonomia, principalmente em relação ao desenvolvimento moral e social, maior contato com os pares, aí se formam as panelinhas, que geralmente se unem aí quando tem uma identidade cultural ou em relação a outras coisas como música, por exemplo, se formam essas panelinhas. Então, a escola ela precisa concentrar suas atividades pedagógicas nesse contexto dos alunos para que o ensino seja significativo. E pensando nessa abordagem, a nova BNCC se preocupa com a contextualização dos conteúdos ensinados, com a aplicabilidade desses conteúdos, com as práticas em sala de aula, e a avaliação precisa tomar também esse caminho de ser algo contínuo, de ser algo envolvido com essas atividades práticas, né, com essa observação dos alunos. Além do currículo, dos componentes curriculares tradicionais, a escola deve oferecer uma parte diversificada, com, por exemplo, disciplinas e componentes relacionados à dança, literatura, teatro, robótica, música, oficinas, aulas relacionadas à parte de tecnologia, entre outras. A gente vê aí na imagem como que está estruturado o ensino fundamental, então, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, de acordo com a BNCC. As áreas de conhecimento são 5 áreas de conhecimento, conforme a definição das diretrizes curriculares nacionais, que a gente já conhece, inclusive da aula anterior. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental também, não é só para a educação infantil. Então, nós temos as áreas de linguagens, de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas e ensino religioso. E há competências estabelecidas para cada uma dessas áreas lá na BNCC. E essas competências precisam ser levadas em consideração quando você for planejar a avaliação dentro da sua área, tá? Nós temos os componentes curriculares. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, dentro da área de linguagens. Matemática, dentro da área de matemática. Ciências, dentro de ciências da natureza. História e geografia, dentro de ciências humanas. E ensino religioso. E há competências específicas para cada um desses componentes curriculares. A língua inglesa não entra nos anos iniciais, no ensino público, mas nas escolas particulares é comum que ela entre desde o primeiro ano do ensino fundamental, tá? Mas na BNCC ela tá só lá nos anos finais do ensino fundamental. As unidades temáticas. As unidades temáticas, gente, elas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental. Então, é o que você vai ensinar para esse aluno. E esses objetos estão adequados às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Então, estão relacionados aos componentes curriculares. Então, há unidades temáticas que são comuns aos anos iniciais e finais e unidades temáticas que são específicas para cada fase do ensino fundamental. E lá na BNCC você tem todas essas unidades temáticas, tá? Os objetos de conhecimento. Deixa eu só dar um exemplo de unidade temática. Por exemplo, literatura de cordel. Ela pode ser trabalhada tanto em língua portuguesa, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental, tá? Agora, a literatura geral, por exemplo, ela vai ser abordada mais nos anos finais do ensino fundamental, tá?
Nós temos aí os objetos de conhecimento, que fazem parte dessas unidades temáticas e referem-se a conteúdos, conceitos e processos mobilizados em diferentes habilidades relativos a cada unidade temática, tá? E você tem que levar em conta esses objetos na hora de planejar a avaliação, porque eles são os objetivos que você tem, né, para ensinar. E as habilidades, que expressam as aprendizagens essenciais relativas aos objetos de conhecimento que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. E quando você vai montar a aula junto com a BNCC, de acordo com a BNCC, tem essas habilidades lá e ela dá, inclusive, uma forma de como você vai montar a aula. Em cada aula você pode considerar uma ou mais habilidades para serem desenvolvidas pelos alunos. E a sua avaliação tem que estar focada nisso, se os alunos conseguiram desenvolver essas habilidades e não só se eles conseguiram assimilar aquele conteúdo que você trabalhou. E aí, depois do ensino fundamental, o aluno ingressa no ensino médio, que está passando por uma reforma. Por quê? Porque a parte do ensino médio da BNCC ficou pronta somente o ano passado ou retrasado, se eu não me engano, mas o ensino médio está sendo implantado desde 2022. Algumas escolas já implantaram, né, esse novo ensino médio, mas ele ainda está em fase de implantação. E a BNCC traz novidades em relação a esse ensino médio. A formação geral básica do ensino médio, ela é composta de 1.800 horas, né? De um total de 3.000 horas que são previstas para os 3 anos da etapa. Essa formação geral básica, gente, ela contempla as competências e habilidades citadas na BNCC e deve conter também adaptações da escola sobre o contexto local. A formação geral básica está ligada às 4 áreas de conhecimento do ensino médio e também à formação técnica profissional. Essas áreas devem ser oferecidas de forma integralizada e interdisciplinar, sempre dando aplicabilidade ao conteúdo. Para atender às necessidades de uma formação geral, a escola precisa estar atualizada sobre as condições do mercado de trabalho e a influência das tecnologias na vida profissional. Todas as transformações pelas quais a nossa sociedade vem passando precisam ser apresentadas, analisadas e exploradas pelo currículo do ensino médio. Então, o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e a inteligência emocional são alguns dos temas que estarão presentes nessa etapa e que são considerados aí novidade, tá? Porque antes do ensino médio, ele era uma grande quantidade de conteúdos voltados para quê? Para o aluno prestar vestibular ou para ele fazer o Enem. Hoje, o ensino médio, ele precisa contemplar também essa parte da formação técnica e profissional, tá? E também essa relação do aluno consigo mesmo e com as outras pessoas. A gente vai ver, ainda nessa aula, algumas competências da educação básica. O que a LDB fala do ensino médio basicamente? Como finalidades, ela diz que o ensino médio tem a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, a gente vai ver conteúdos mais complexos, mas dentro do mesmo tema que já foi visto ali, geralmente, no ensino fundamental, salvo algumas raras exceções, como, por exemplo, matemática financeira, né? A gente tem ali no ensino médio sempre contextualizado. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, preparar o aluno para o exercício profissional, né? O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, a gente tem uma formação humana aí também. Compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Garantir a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental é essencial nessa etapa final da educação básica. Essa parte da ciência, do pensamento crítico, tudo isso é reforçado ali na BNCC ao longo do documento do ensino médio, se vocês forem ler mais a fundo. Tem uma imagem aí, então assim, nós temos as competências gerais da educação básica que nós já vamos ver no último slide. Elas precisam ser desenvolvidas no ensino médio dentro de formação geral básica do ensino médio. Quais que são as áreas de conhecimento do ensino médio? Competências
linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas, tá? Cada uma dessas áreas tem suas competências específicas e dentro desses componentes nós temos as habilidades das áreas também para serem desenvolvidas, além da habilidade de língua portuguesa dentro da área ali de linguagem e suas tecnologias. Junto a essas 4 áreas de conhecimentos, a gente tem a formação técnica e profissional, tá? E os itinerários formativos. Os itinerários formativos são disciplinas, são componentes curriculares oferecidos ou relacionados a cada uma das áreas, conforme vocês veem o pontilhado ali, ou dentro da formação técnica e profissional. Então, por exemplo, eu posso oferecer um itinerário formativo sobre literatura mexicana, que está dentro da área de linguagens. Posso oferecer um itinerário formativo de língua espanhola, dentro da área de linguagens. Posso oferecer um itinerário de economia doméstica, dentro da área de matemática. Posso oferecer um itinerário sobre filosofia grega, dentro da área ali de ciências humanas e sociais aplicadas. Posso oferecer um itinerário de técnico em informática dentro da formação técnica e profissional. Por quê? Porque o ensino médio, ele é oferecido, além dessa formação básica, a educação técnica e profissional, ela é oferecida de forma integrada ao ensino médio, né? Ela também pode ser oferecida de forma concomitante quando o aluno faz o ensino médio numa rede de ensino e faz o curso técnico, a formação técnica profissional em outra escola, ou pode ser subsequente. Você já terminou o ensino médio e você vai fazer o curso técnico. A tendência da reforma do ensino médio é que todas as escolas sejam de ensino médio integral. Eu digo a tendência porque nós estamos num momento de transição, de discussão e de debate. Então, a LDB ela pode mudar a qualquer momento ou pode não mudar. Até a BNCC pode sofrer alterações em relação a essa questão do ensino médio, porque nós ainda estamos em fase de implantação. Então, eu falei das competências gerais da educação básica. Ao final do ensino médio, o aluno vai ter que ter desenvolvido competências relacionadas ao conhecimento, logicamente, vai ter que ter aprendido os conteúdos, ele vai ter que ter desenvolvido o pensamento crítico, científico, criativo, um senso estético, principalmente em relação às artes, a comunicação, tanto a comunicação verbal, oral e escrita, quanto a não verbal, né, através de símbolos e outras formas de expressão, a argumentação oral e escrita, a cultura digital, saber lidar com as tecnologias, a autogestão, né, ter um projeto de vida, saber o que quer para o futuro, saber como correr atrás disso, o autoconhecimento e o autocuidado, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, a empatia e a cooperação, que são competências que ele vai usar principalmente em relação ao outro, e a autonomia, né? Autonomia para decidir o que quer para si. Esse aqui é um resumo das competências, logicamente elas estão mais detalhadas lá na BNCC. E pensando nisso, como que a gente faz a avaliação? Então, sabendo tudo que a gente sabe sobre ensino fundamental, sobre ensino médio. Tem algumas dicas aí que eu sugiro para vocês, tá? Por exemplo, a sala de aula invertida, ela teve bastante uso durante a pandemia e ela veio para ficar na escola. Que ela consiste no quê? O aluno se torna o autor do conteúdo mostrado e ensinado aos colegas. Nesse esquema, o professor sugere um tema para o aluno que traz para a aula um conhecimento prévio sobre ele, adquirido a partir de textos, vídeos, jogos e outros formatos de conteúdo recomendados pelo professor, quase sempre no meio digital, porque até a BNCC ela reforça bastante o uso das tecnologias. Então, a construção e significação desse conhecimento acontece em equipes, na sala de aula, que tem autonomia para escolher os métodos, os materiais e os instrumentos para dar uma aula para o professor e para os seus colegas. Então, o aluno se torna protagonista do processo de aprendizagem, como sugere a BNCC, além de ser também uma metodologia ativa. Outra forma, e que não pode faltar, são as observações em sala de aula, porque o acompanhamento e a avaliação são contínuos. Então, o professor precisa identificar as dificuldades e potencialidades das turmas, dos alunos, né? E procurar desenvolver essas potencialidades e sempre sanar ou diminuir essas dificuldades.
Então, o acompanhamento periódico também é importante. A avaliação escolar, de acordo com a BNCC, tem um papel central na educação dos alunos e não pode ser feita somente no final do ano letivo, de forma somativa, através de uma prova, por exemplo. Então, os professores precisam realizar observações e registros ao longo de todo o ano, para que depois tudo isso seja reunido em um portfólio ou documento. Né? Os registros ajudarão a nortear a prática da sala de aula e possibilitar um replanejamento das atividades sempre que necessário. Vou dar um exemplo para vocês, em relação à minha própria experiência. Eu sou professora de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio. E o que eu faço? Eu dou provas somente ao final das etapas, ou trimestrais, ou bimestrais, ou semestrais, ou anuais, a prova escrita, ou a prova oral, né, através de um seminário, por exemplo, que possa ser em equipe. Mas essa não é a única forma de eu avaliar os alunos. A gente vai ver que esse tipo de avaliação se chama avaliação somativa. Ao longo de todo o ano, eu vou propondo atividades de produção textual. Eles escrevem poemas, narrativas, eles escrevem textos dos mais variados formatos, né? Eles fazem produções orais, como contação de histórias, debates, gincanas para aprender gramática, principalmente. Todas essas atividades vão somando pontos que ao final do ano compõem a nota do aluno. Então, a minha sugestão, logicamente fazendo as adaptações necessárias ao componente curricular que você for ministrar, né? É essa, que todas as atividades práticas da sala de aula valham alguma coisa, até mesmo para motivar o aluno. Você vai registrando essas atividades, são pontuações pequenas, né? Porque é uma série de atividades. Avise o aluno que vale ponto, quanto vale, e marque as datas para isso, né? Para não confundir aí, para ser bem organizado. E eu, por exemplo, eu dava uma atividade avaliativa por semana. Por quê? Porque língua portuguesa tem 6 aulas por semana, de 5 a 6 aulas. Então, a gente tem muita aula. E ao final de cada semana eu propunha ou uma gincana, ou uma amostra de poemas, ou então uma aula de contação de histórias, que podia ser individual, em grupo, depende do que eu estava dando como conteúdo. Né? Agora, é lógico, tem componente curricular que tem menos aulas por semana, você vai fazer essa avaliação aí, de repente, no final de um mês, né? Mas sempre insira atividades práticas, de preferência valendo ponto, nem que seja de participação. Então, e por fim, encontros e discussões, né? É importante conversar com os alunos sobre o desenvolvimento deles, principalmente no ensino médio, quando eles têm mais maturidade, né? Cognitiva e emocional, ver o que eles estão aprendendo, se eles estão tendo dificuldades, para que eles aprendam a verbalizar as suas dificuldades e as suas potencialidades também.